Olá, 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 tudo bem com vocês? Tranquilo por aí? Bora deixar a Nina Simone. I am go. Não. Sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos. Vou baixar aqui um pouquinho a diva Nina Simone. Vamos falar hoje sobre mito e realidade em PPPI. Quais seriam esses mitos, quais seriam as realidades? Todos nós temos aí perguntas, questionamentos, nem sempre achamos que aquilo é para nós, nem sempre achamos que proteção e planejamento patrimonial internacional é para nós. Mas eu estou aqui justamente para mostrar para vocês que isso não é verdade. Que isso daí é uma prática do direito que apenas é desconhecida e ignorada por grande parte do público brasileiro e também pela comunidade jurídica. Então, a ideia aqui é fazer com que vocês entendam mais, tenham mais conhecimento, tenham mais noção do que se faz em PPPI e, eventualmente, passem a ser colegas em PPPI, que a gente possa trabalhar juntos em PPPI. Quais são os mitos que vocês acham que existem em proteção e planejamento patrimonial internacional? Eu já ouvi de tudo nesses últimos anos, tá? Agora, eu selecionei os mais, mas antes de eu falar para vocês quais os mitos que eu acho que são os mais estapafúrdios, né, e os mais comuns na prática, eu gostaria de saber de vocês. O que vocês acham que é o maior mito de quem trabalha com proteção e planejamento patrimonial internacional, utilizando de estruturas internacionais, de estruturas como offshores, como trusts, como fundações, como fundos, ou simplesmente de um testamento no exterior. Riqueza abundante. Muito bem, Marcel, excelente. Esse daí não é o meu primeiro, tá? Mas é o meu segundo. Então, assim, a primeira coisa que a gente ouve dos colegas e dos clientes é: pô, Alexandre, eu não tenho tanto dinheiro para fazer um negócio desse. Né? Então, assim, a gente ouve muito, né? Poxa, é muito caro, é só para milionário, é para as pessoas que têm uma fortuna gigante. Então, assim, o primeiro mito que a gente ouve é: poxa, é muito caro, isso é só para quem tem muito dinheiro, isso daí não é para mim, tanto o cliente quanto o advogado. Porque às vezes o advogado ele diz: ah, não, isso daí é só para quem tem clientes muito ricos. Uma estrutura offshore hoje, se tu vais para uma companhia offshore, né, que todo mundo que tem investimentos no exterior deveria ter uma companhia offshore, ela vai custar entre 2 e 4.500 dólares por ano. Por ano. Então, assim, começamos por aí. Já um trust, a gente vai um pouco mais para cima, a partir de 7, 8. Né? E aí pode, enfim, dependendo do tamanho da fortuna, dependendo do tamanho dos bens, né, e da onde eles estejam, da quantidade de atividade do trustee, ele sim pode custar um pouco mais. Mas mesmo assim, se você tem uma família ou um indivíduo que tem ameaças ao seu patrimônio e que aquele patrimônio, né, possa ser depois pulverizado em função de custas, de inventário, em função de má gerência, de má administração por um membro da família, desviado de forma ilícita, só a ameaça em si já justifica o pagamento dessas custas anuais que uma estrutura tem. Então, assim, qualquer pessoa, e pelos nossos cálculos, a partir de 35, 40 mil dólares, já justificaria, estou falando de investimentos no exterior, já justificaria ter uma empresa offshore, em função do que aquela pessoa vai ter em termos de economia, né, também de prevenção e de proteção do seu patrimônio. Né? Fora que esses valores que ela vai gastar para manter uma companhia, eles automaticamente vão fazer mais sentido na hora que ela for pagar os impostos, ou seja, ela vai pagar menos impostos sendo pessoa jurídica do que sendo pessoa física. Então, só por aí já justificativa. Mas eu não sou tributarista, tampouco tenho intenção de entrar nos aspectos tributários. Eu sei que tem um monte de tributaristas que me seguem, eu tenho o maior prazer em trabalhar com tributarista. Aliás, eu preciso trabalhar com tributarista sempre. Porque o que acontece? Em PPPI eu monto a estrutura e o tributarista valida, dependendo de onde seja o domicílio fiscal daquele sujeito ou daquela família. Tá? Isso seria o primeiro mito. O segundo mito é a questão da licitude, né? Da licitude, da legalidade das estruturas. Então, assim, infelizmente, nós ouvimos falar muito mal de estruturas offshore. As estruturas offshore foram muito mal faladas durante muito tempo. Por quê? Porque foram usadas para fins ilícitos em muitas situações que viraram notícia. Né? Então, assim, as estruturas offshore, elas sempre existiram. Né? Como eu disse, já
em outras lives, em outras, né, em outros vídeos, as estruturas offshore, as companhias offshore, elas existem desde o século XVI, poderia ser até aí mais longe, mas eu prefiro botar um marco aí, século XVI, que é onde formalmente elas começaram a ser mais populares entre os diferentes comerciantes que tinham pelo mundo na época das grandes navegações. Então, os instrumentos internacionais societários, eles já existem há muito tempo. Agora, se foram mal usados durante um tempo, é porque, né, qualquer instrumento jurídico pode ser usado para fins ilícitos. Cabe a nós, na hora que nós vamos tomar este cliente, que nós vamos conversar com esse cliente, fazer a nossa análise e ver se aquele portfólio, se aquele cliente, se aquela origem dos fundos é lícita e foi construída de forma correta, de forma legal. Então, a questão da licitude, ela também é suscitada sempre por colegas e por clientes. Muitos clientes, às vezes, dizem assim, não, isso daí não é coisa de político, não é. Isso daí, qualquer estrutura internacional que trabalhe com compra e venda, comércio internacional, importação e exportação, vai fazer uso de estruturas internacionais. E às vezes os clientes brasileiros desconhecem a possibilidade de ter uma trading company numa jurisdição que faça sentido do ponto de vista de comércio, tributário, de serviço, reputacional. Muitas vezes o aspecto reputacional é esquecido na hora de da formatação de uma empresa offshore, né? Ou seja, às vezes o cliente, para obter, para captar investimentos no exterior, poderia ter uma empresa internacional e às vezes não tem porque o seu aconselhamento jurídico desconhece essas possibilidades. Então, assim, a questão da licitude por este viés é absolutamente lícito e legal, as estruturas são lícitas e legais, ainda mais porque quando nós falamos de indivíduos e famílias, você vai declarar aonde você é residente fiscal que você possui participação ou é acionário em uma empresa internacional, uma empresa offshore. Então, assim, no momento que tu tens uma empresa offshore que está declarada, né, junto à autoridade fiscal, tu vais estar sendo transparente e mostrando para aquela autoridade fiscal que tu tens algo fora. Então, não existe ilicitude ou ilegalidade. Contudo, se tu vais usar de uma estrutura offshore para esconder, dissimular, lavar recursos, bens, capitais, aí outra história. Aí sim, mas cabe a ti, profissional que trabalha em PPPI, justamente fazer essa triagem e fazer essa análise de acordo com a história e os documentos que o teu cliente te apresenta. Tá? Então, essa daí é um mito muito presente ainda no Brasil e em muitos países da América Latina. Tá? Outro mito que a gente ouve, que a gente sente, né? Às vezes quando a gente fala em estruturas internacionais, e companhias offshore, trust, etc., existe toda a hollywoodização, né, do profissional de PPPI, né? O profissional de PPPI, ele às vezes é visto, aquele cara que anda de jato privado, aquele cara que está lá abrindo o testamento na frente de toda a família, tem toda essa questão, né? Mas, eventualmente, pode ser que tu vás viajar de jato privado, porque o teu cliente tem um jato, né? Eu posso dizer que eu viajei pouquíssimas vezes, né? E não eram clientes brasileiros, tá? Eram clientes de outros países. Mas não é o dia a dia, óbvio que não. É muito mais fácil tu ter um cliente que é cirurgião plástico, que tem um jato privado, do que um cliente que quer fazer uma companhia offshore. Então, assim, isso é um mito, tá? Aquela história de abrir o testamento na frente da família, uma coisa, né? Tipo, na minissérie Monarca, vários filmes que se abrem, né? O testamento nunca é daquele jeito, né? Geralmente é uma situação até difícil, tu fala com cada herdeiro, né? Então tem muita glamorização, né, para bem e para mal dentro do PPPI, tá? Então, assim, isso daí é absolutamente, eventualmente tu vai passar por uma situação assim. Outro mito que é importante também, que a gente sempre encontra nos colegas advogados e nos clientes mesmo, é o total desconhecimento. As pessoas desconhecem absolutamente o que é proteção e planejamento patrimonial internacional. As pessoas desconhecem o que é uma companhia offshore, as pessoas desconhecem o que é um trust, as pessoas desconhecem o que é uma private trust company. E por isso, né, fica tudo aquilo naquele imaginário, né? O que será que é aquilo? Quando é que será que aquilo vai ser algo que eu possa
tocar, né, algo palpável. Então, existe esse grande desconhecimento sobre o assunto. E como existe um desconhecimento sobre o assunto pelos profissionais do direito, pelos operadores do direito, aquilo acaba não chegando, muitas vezes, nos ouvidos do cliente, e quando chega, se o seu profissional de confiança, né, não sabe lhe orientar, ele acaba desistindo. Então, um dos... Aí eu diria que são mitos e realidades, né? Eu estou dando mito e a realidade ao mesmo tempo. Por isso que o nosso curso está dando tão certo, porque as pessoas querem saber mais, querem saber como fazer, querem saber onde entrar, como começar, né? Por onde que eu começo, o que que eu faço, com quem eu contato, qual é o network que eu tenho que ter. Então, tudo isso que a gente está trabalhando aqui, exaustivamente aqui nas lives, aqui nesse canal. Aquela história também, né? Eu já falei antes, vou falar de novo. Não tenho cliente rico, não tem cliente rico, mas PPPI, eu já disse e vou dizer de novo, PPPI é para todos, todas as pessoas podem ter uma estrutura offshore. Vai ter custo? Vai, mas, mas é caríssimo, então espera para te ver quanto é que vai ser de custos com advogado, com inventário e custos judiciais depois que tu tiver um processo de sucessão. Então, é esse tipo de balance que tem que ver. As pessoas estão fazendo muito bem nas holdings no Brasil, né? E o processo de construção de uma holding, agora vocês imaginam no nível internacional. Então, o processo de holding internacional, né, é o que a gente poderia falar de PPPI. É óbvio que a holding é um tipo societário. No exterior, nós temos vários outros tipos. Nós temos aí diferentes tipos de trusts, diferentes tipos de companhias offshore, diferentes tipos de private trust companies, enfim, tem vários tipos, e a combinação deles, né? Então, é essa a ideia. Eu já tenho testamento e não preciso de trust e offshore. Eu já ouvi essa frase se eu ganhasse R$1 por cada vez que eu escutei essa frase, eu podia comprar alguns bitcoins, tá? Por quê? As pessoas acham que o fato de tu ter um testamento, né, já não há necessidade de tu ter um instrumento internacional. O bom é tu ter um testamento, uma estrutura fora que proteja parte dos teus bens ou a totalidade dos teus bens, e um outro testamento onde tu esteja fora também, tá? Onde tu esteja o teu patrimônio esteja. Então, assim, o fato de tu teres um testamento não quer dizer que aquilo lá está sanado, que aquilo lá está ok. Até porque existem fatos novos que acontecem durante a vida e às vezes a pessoa não tem tempo de fazer um novo testamento, né? Já se tu tens uma estrutura fora, tu consegue ao longo do tempo, inclusive, nomear alguém que vai poder fazer mudanças nas determinações que tu deixasse no local, na estrutura que foi constituída, tá? E outra, vou dizer mais uma coisa, né? Às vezes as pessoas me procuram e eu digo assim, não é sempre que as pessoas vão fazer uso de uma estrutura internacional ou que precisem de uma estrutura internacional, né? E o fato de tu ter um testamento junto com outro instrumento nacional já resolve o problema. Quando tu queres uma estrutura internacional, tu tem outros objetivos, e isso vai ser conversado, né, ao longo que tu conversas com essa família, com esse cliente, né? Sem falar nos custos do inventário que permanecem mesmo com o testamento. Pois é. Então, assim, a ideia é segregar um pouco, né, o patrimônio e deixar o que está no Brasil protegido com instrumentos nacionais e uma outra parte do exterior protegido com instrumentos internacionais. Agora, tu podes ter instrumentos internacionais que protejam os bens do Brasil também. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Tu não precisa ter bens do exterior para usar estruturas internacionais para proteger os teus bens. Tá? Isso é um mito também. As pessoas acham que eu só posso trabalhar com PPPI se eu estiver fora do país, se eu não estiver no Brasil. Não, você pode e deve trabalhar com PPPI, independente de onde você esteja. Eu tenho alunos do método, da segunda turma, que estão pensando em mudar de país e que querem justamente trabalhar com PPPI para poder fazer da sua carreira em PPPI algo fora, morando em outro país. E nós temos na turma 1 pessoas que não moram no Brasil, né, que já estão trabalhando com PPPI fora do Brasil. Então, assim, estar no Brasil não é um empecilho para trabalhar com PPPI. Essa é um clássico. Quando eu faço as apresentações dos escritórios de advocacia ou nas associações de classe,
né? Eu sempre ponho um slide que é do filme aquele Highlander, porque esse é o cliente brasileiro, tá? O cliente e a cliente, brasileira. Tenho vários clientes que são Highlander, eles são imortais, é o guerreiro imortal, né? Assim, então o cliente ele sempre acha que não vai morrer, porque os clientes, especialmente os homens, hein? As mulheres têm uma visão mais pragmática de finitude, na minha opinião. Não sei se porque às vezes elas têm, né, toda a questão de carregar a criança no seu ventre, talvez isso dê uma ideia de finitude um pouco mais aproximada, mas os homens, especialmente os mais velhos, não têm uma noção de finitude muito bem estabelecida. Então eles dizem assim, não, mas eu não tenho muito tempo ainda pela frente. Não, mas eu tô aqui, ó, tô aqui um aço. Tô ótimo, não, nunca vou no hospital, nem gripe me derruba. Né? Então a gente ouve muito isso. Isso daí é um grande mito que nós encontramos. Né? Agora, quando eu dou né, uma palestra ou faço uma explanação para algum cliente, eu sempre mostro assim, olha, raio não escolhe lugar para cair, né? Caminhão que desvia na estrada também não escolhe lugar para desviar. Então, tem casos onde o acaso acontece, e aí não tem idade, né? O acaso não escolhe idade. Então, os guerreiros imortais, os clientes imortais, são sempre muito presentes na prática de PPPI. Outra frase que nós ouvimos bastante, que é um grande mito de PPPI, é a seguinte: Alexandre, muito legal, bacana essa ideia, gostei, não achei tão caro, mas é o seguinte, ó, já tem um plano, já tem alguém que faz isso para mim. E aí? Isso daí a gente ouve direto. Às vezes a pessoa até tem, mas o plano nada mais é do que uma ideia de fazer um testamento um dia. Então, assim, essa é uma ideia que as pessoas têm, é a realidade, isso tudo que eu estou dizendo é a realidade do profissional de PPPI, tá? Mas isso tudo eu falei, assim, do ponto de vista do cliente, né? Como é que o cliente pensa, como é que o cliente vê, o que ele ressente, o que ele tenta explicar para ti. Porque, é claro, né? Ninguém gosta de falar de morte, ninguém gosta de falar de divórcio, ninguém gosta de falar de assuntos, assim, que toquem na nossa finitude, especialmente no patrimônio. Ninguém gosta de falar nos temas que toquem no patrimônio, porque no momento que tu vais constituir uma estrutura de planejamento e proteção patrimonial, tu vais adentrar na história da família, nos segredos da família, e eventualmente vai dizer, olha, isso daqui tem que acomodar assim. E às vezes esses assuntos são muito sensíveis, as pessoas não gostam de tocar. Outro mito que as pessoas têm, né, antes de cogitarem entrar em PPPI, é justamente o medo da língua, né? Pô, Alexandre, mas eu não falo uma palavra de inglês. Não falo uma palavra de espanhol, de francês, seja lá do que for. Digo assim, olha, não tem problema. Não tem problema. Por quê? Porque eu sempre tento indicar, né, para os alunos e para as pessoas que estão no meu network, prestadores de serviço, onde a pessoa tenha funcionários que falem português, que falem a língua que o cliente vai precisar. E assim, o fato de que tu vais trabalhar com uma jurisdição estrangeira, tipo Estados Unidos, uma Delaware, tem brasileiros trabalhando nessas estruturas, olha, a torto direito. Então, assim, o não falar a língua, o não falar o inglês, ou não falar a outra língua, não faz dessas estruturas, desse trabalho, impossível para quem não fala a língua. Eu, por exemplo, gosto de utilizar estruturas em Hong Kong, Singapura, para determinados negócios, porque tem clientes que têm negócio com a China, então a gente tem que montar uma estrutura que tenha, né, conexão com a China ou atenda tratados de tributação para aquele business, e aí, só que eu não falo chinês, não falo chinês. E viajei para a China algumas vezes sem falar uma palavra de chinês. Falo duas palavras. Falo ni hao e pakushi. Só. Tchê. Só. Então, assim, o fato de que tu vais trabalhar com PPPI não prescinde que tu fale outra língua. Claro que, se tu falares, é bom. Vai te ajudar, porque talvez tu não precise, né, demorar um pouco mais para tentar ler um documento. Mas, geralmente, os prestadores de serviço,
eles falam outras línguas, inclusive o português. Aliás, muito português, especialmente as jurisdições caribenhas, tá? Que é onde os brasileiros têm maior afeição por facilidade, por fuso horário, etc. Tá? Então, assim, a língua não é. E, pensando nisso, né, desde o início, quando né, eu montei o método PPPI, eu fiz questão de deixar à disposição né, um mini curso de inglês aplicado ao PPPI, que a Lisiane, que é advogada, é aluna e que aplica o curso e que deixa né, à disposição o curso, mini curso lá dentro do método, e também desenvolveu, depois de participar do método, um curso específico para PPPI. Gente, aí é o seguinte, eu só falei de coisas bacanas. Agora eu vou dar um pouco do lado B também. Né? Pô, Alexandre, mas isso daí é maravilhoso, caiu do céu, também quero, vidão. Porque as pessoas pensam, né? Pô, não, só coisa boa. Não, mas eu também, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Porque não é só glamour. Não é só glamour. Né? Existem situações que são difíceis. Existem situações onde tu tem que te confrontar com morte. Literalmente, o cliente morre. O cliente que tu cuidou durante anos, conheceu família, te apegou, né? O cliente morre. Ou então o cliente fica muito doente, né? Tem uma paralisia, ou alguém da sua família que tu também conheceu. Então, emocionalmente, a gente se envolve demais com os clientes. Então, esse ponto da realidade de tratar em PPPI é um ponto que você tem que considerar também, né? A gente se envolve muito. Da mesma forma que o cliente te convida para almoçar na casa dele, para conhecer o negócio dele, ele te convida para andar de jatinho, mas também a família vai te convidar para o enterro depois. Então, tenham isso em mente, tá? A gente se envolve muito com a família e com o cliente de PPPI, tá? O outro lado é noites em claro. Né? Noites em claro. Por quê? Porque tu vais trabalhar com vários fusos horários. O meu WhatsApp, às vezes eu não consigo responder justamente por isso, porque é o dia inteiro, 24 horas por dia. Eu tenho cliente que está no Brasil, no México, Estados Unidos, Europa, África, Golfo, Oriente Médio, Ásia, Oceania, Austrália, Nova Zelândia, então tem trust na Nova Zelândia, né? Então, assim, o fuso horário, às vezes tu vai ter que acordar às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã, às vezes tu vai ter que dormir à meia-noite, às vezes tu tem que dormir à 1 da manhã, porque tu tem que fazer reunião com a família, tu tem que decidir o que tem que fazer. Eu tenho que falar com a Trust Company em Singapura, tenho que falar com a Trust Company na Nova Zelândia, às vezes não tem um agente residente por aqui, compreende? Então, assim, é realmente uma faceta do PPPI, mas que eu, por exemplo, acho isso fantástico. Eu acho isso né, um dos grandes, né, méritos de trabalhar em PPPI, né? Que tu tá constantemente on the move, entendeu? Então, se tu tem uma personalidade que gosta de interagir com outras culturas, que gosta de não ter um horário, né? Ou seja, claro, chega uma hora que tu para, né? Eu tenho filhas pequenas, eu não vou ficar o tempo inteiro grudado, mas ela te dá um dinamismo diferente de outras profissões, entende? Tu vai ter porque como tu e aí vem outra coisa interessante da realidade do PPPI, que é uma realidade que eu acho é o maior benefício de trabalhar com PPPI, que é justamente tu trabalhar sem o judiciário. Tu não trabalha com o judiciário, tu não precisa do judiciário. Tu não precisa ter o contencioso, tu não precisa atender o horário de fórum, tu não precisa responder processo, não tem prazo de processo. O teu prazo é outro. O teu prazo é entregar o negócio para o teu cliente. Entendeu? Esse é o teu prazo. Tu não tem chefe, pode ter até chefe, mas entendeu? Tu faz o teu horário. Então, isso daí, para mim, eu acho sensacional. Né? Então, de fato, pode ser, para algumas pessoas, desgastante. Eu acho bacana. Né? Férias é outra realidade, né? Dificilmente tu vais conseguir tirar férias totalmente quando trabalha com PPPI, porque se tu vai viajar para qualquer lugar que seja, tu sempre vai ou dar uma escapadinha para visitar alguém que mora naquele país, ou tu vais dar uma escapadinha para visitar um prestador de serviço, um banco, uma trust company, um fund manager. Então, assim, que também eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu vejo como uma coisa muito bacana,
porque tu vai viajar, por exemplo, para os Estados Unidos, tu vai aproveitar, pegar 2 dias e fazer umas reuniõezinhas por lá. Por vezes, né, outro aspecto da realidade de PPPI, é que tu vai ter critical business situations, ou seja, o cliente vai estar numa situação que ele vai fazer um IPO, ou vai fazer a compra de um imóvel, ou de uma obra de arte, ou de um veículo, tipo um barco, um avião, uma fazenda, e aí tu vai ter que entrar no modo... O advogado de PPPI, ele tem muita coisa do advogado que trabalha com arbitragem comercial, tá? Vai ter épocas, eu cheguei até a suspirar, né? Porque vai ter épocas que tu tá absolutamente absorvido junto com o cliente dentro da realização daquele negócio, porque tudo tem que funcionar que nem um reloginho. Mas isso é muito dinâmico e, convenhamos, né? Existem advogados que gostam de dinâmico, outros não. Eu aconselho quem quer PPPI deve gostar de dinamismo, porque é uma área do direito muito dinâmica. Hoje você vai estar falando com Singapura e Malta, sobre um barco que está navegando sei lá onde. Amanhã você vai estar falando com abertura de conta nos Estados Unidos, de um apartamento em Nova York. No outro você vai estar falando com um cliente que tem uma fazenda em Roraima, ou então um cliente que tem uma fazenda de camarão no Nordeste do Brasil. Então, assim, esse dinamismo faz parte da realidade do advogado de PPPI. Viagem, se você gosta de viajar, você pode viajar, mas não precisa viajar para fazer PPPI. Né? Ou seja, você pode atravessar fronteiras todos os dias sem realmente fazê-lo. Então, eu atravesso fronteira via Zoom aqui várias vezes durante o dia, todos os dias da minha vida. Eu estou literalmente trabalhando com outras pessoas, ligando para outras pessoas, né? E isso eu acho muito bacana dentro da prática de PPPI, tá? Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar sobre a realidade da prática de PPPI é a paciência. Você tem que ter uma paciência muito apurada. Você tem que saber esperar, você tem que saber entender e, principalmente, você tem que saber ouvir. Porque os clientes, muitas vezes, eles querem ser ouvidos antes de que tu te manifestes. Então, tu tem que, às vezes, ouvir. Porque, gente, pensa bem, olha a carga emocional que essa turma vem, olha os problemas que, às vezes, tem, que não saem na primeira nem na segunda reunião, saem só depois, quando eles já se sentem mais à vontade. Então, assim, paciência é um aspecto da realidade do profissional de PPPI que tem que ser levado em consideração sempre. Então, assim, eu quero falar também das coisas positivas. A primeira delas é a absoluta independência do judiciário do contencioso. Gente, pensem bem. Eu, há 15 anos, não sei, não abro e tampouco vou abrir um código de processo civil, ou um código de processo, seja lá do que for. Porque este não é o meu mundo. O mundo do PPPI, ele é um mundo, é um satélite que orbita longe dessa atmosfera. Ou seja, a gente está longe disso. A gente trabalha com o cliente, a gente trabalha com os nossos processos. Nós montamos os nossos processos para atender os clientes. Nós montamos as nossas taxas para cobrar os clientes. Eu não tenho que ver tabela disso, tabela daquilo. Eu simplesmente passo para o cliente um preço justo por aquilo que eu faço, né? E de acordo com a quantidade de trabalho que eu fiz. Deixa eu ver aqui que Hobbes falou. Código Civil do mundo inteiro, isso tu abres de vez em quando? Sim, mas não sempre. Porque nós não trabalhamos só com jurisdições civilistas. Nós não trabalhamos só com jurisdições que têm Código Civil. Na verdade, eu trabalho muito mais com jurisdições que não têm Código Civil, que são os de direito comum, de common law, né, do que as que têm jurisdição de direito civil, de jurisdição civilista, como, por exemplo, Panamá, Suíça, né, então, Canadá, mas essas jurisdições também comportam
também comportam estruturas de common law, como o trust, e para isso existe lei específica. Então, assim, é evidente que eu vou ter leitura de legislação, mas não vou ter leitura de processo, não vou entrar em processo, não vou entrar em litígio, não vou ter que ter o acompanhamento da prestação jurisdicional nos casos que eu trabalho. Vai ter briga de trust, de offshore? Pode ser, mas de qualquer forma, aí quem vai trabalhar com isso na jurisdição local vai ser um litigator, vai ser um advogado especialista em litígio naquela jurisdição. Agora, a área que mais interessa a todo mundo, né? Porque os nossos e-mails não terminam em ONG, né? Não é ponto .ONG o nosso e-mail. A gente quer o quê? A gente quer ser remunerado pelo nosso trabalho. Né? Então, essa é a ideia. Então, e a realidade do PPPI é que é uma realidade onde tu vais cobrar, primeiro, por um trabalho que é muito pouco conhecido, muito pouco praticado no Brasil, ou seja, tu vais ter uma quantidade de competição muito menor do que vários outros do direito, e tu vai ter ganhos assim que justificam o teu trabalho e a tua especialização nessa área. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que, sim, tu tens condições de ter ganhos muito bons através das consultas que tu faz e das montagens, né, de planejamento patrimonial, utilizando o internacional, bem acima do que normalmente tu teria o processo nacional. Claro que tem colegas que cobram bem mais do que eu cobro, mas eu tenho um preço ali que, enfim, né, eu acredito que seja justo, seja honesto, mas o céu é o limite para você, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu fico totalmente à disposição, se vocês tiverem qualquer questionamento, dúvidas, ideias de projetos de vocês, que vocês querem, pode, faço isso, faço aquilo, me perguntem, eu vou ter o maior prazer em trabalhar com vocês aí e compartilhar ideias com vocês, tá bom? Gente, obrigado, é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Tchau!